Gente, vamos então dar início à nossa formação de hoje, né? É uma formação dedicada aqui mais para o nosso fundamental, né? As nossas crianças maiores, né? A Beth, semana passada, fez uma formação sobre autonomia, né? Com base nos 4 hábitos básicos, voltada especificamente, né, para as nossas crianças de infantil, né? E hoje cabe a mim essa continuidade, né? Vamos pensar nas nossas meninas maiores, nos nossos meninos maiores aí também, tá? Vou compartilhar aqui de vez em quando a minha tela aqui com vocês. Tá, vamos lá. Peraí. Vocês veem a minha tela? Vou acreditar que estão vendo, hein? Vocês conseguem? Sim, Adriana. Ótimo. Então, conseguem me ver aí também um pouquinho? Então, vamos lá. Por que a Adriana insiste tanto, né, em falar nessa questão da autonomia, né? Onde é que a autonomia entra nessa nossa ligação aqui com a educação dos nossos filhos, né? Todo mundo deseja, todos os pais desejam, né, a felicidade dos filhos, né? Ninguém quer errar nisso, todo mundo quer que os filhos sejam felizes. Só que a gente precisa entender, né, que o que acontece? Essa felicidade, ela vai ser construída aos poucos. A gente vai ajudar os nossos filhos a construir essa felicidade e desde já, né? Eu tô transmitindo também aqui essa formação pelo Instagram. O pessoal do Instagram tá falando que não tá vendo a apresentação. Não vai ver. Quem vai acompanhar a apresentação são os pais do Porto Real que estão na nossa sala, tá bom? Vocês vão ouvir aqui a gente, mas dá para acompanhar muito bem. Então vamos lá. Os pais, né, como eu falei, os pais querem filhos adultos, livres e responsáveis, que saibam conduzir suas vidas, sendo felizes e fazendo os demais felizes, verdadeiramente maduros, né? A raiz da felicidade, né, está nisso. Um adulto, ele só vai ser feliz se ele tiver a capacidade de ser de fato livre, né? De ser de fato responsável. Uma pessoa irresponsável, ela não consegue ser feliz, ela não vai conseguir conduzir a sua própria vida. Então, quem não tem maturidade para conduzir sua própria vida, não chega, né? Não percorre um caminho já de felicidade. E é essa a nossa preocupação, né? Ajudar os nossos filhos desde já a se orientarem por esse caminho. E aí aqui, né, eu nos meus trabalhos da escola, do fundamental, né, estudando, olhando lá as provas do PISA e os documentos que o PISA aponta, né, para quem não sabe, o PISA é uma prova internacional realizada principalmente entre os países desenvolvidos do mundo, e às vezes o Brasil até participa, né, e os avaliadores, né, que comentam, né, e que fazem projeções a respeito dos estudantes. Essas provas são provas de nível médio, né, de ensino médio, de matemática, ciências e inglês. E quais são, então, as expectativas, né, de quem está orientando a educação no mundo hoje em dia, projetando a educação no mundo hoje em dia, enxergando os alunos, né, do mundo hoje em dia, para ver, né, onde a gente pode chegar com essas crianças e com esses jovens. Então, quais são as competências e os resultados, né? Lógico, todo mundo espera jovens que contribuam com a sociedade, que tenham consciência social, né, que saibam gerir seus relacionamentos, que tenham pensamento crítico, que tenham habilidades de comunicação,
que saibam tomar decisões responsáveis, né? Que tenham capacidade de direcionar o seu autoaprendizado. Mas tudo isso depende do quê? Depende que esse jovem tenha autocontrole, autoconsciência e autoconfiança. Então, nós enquanto escolas, nós enquanto pais, né, que queremos preparar essas nossas crianças para serem felizes, né, para terem capacidade de serem livres, maduras e atuar na nossa sociedade, a gente precisa, desde já, ajudar nossas crianças a adquirir esse autocontrole, a adquirir essa autoconsciência, a adquirir essa autoconfiança, ok? E isso vai passar pela autonomia, porque a autonomia é justamente essa capacidade de governar-se pelos próprios meios, né? E maturidade coincide com grau de autonomia. Quanto mais autônoma é uma criança, mais madura é essa criança, tá certo? Então, uma coisa acompanha a outra, uma influencia a outra, uma é base da outra. Então a gente precisa trabalhar com muita intencionalidade, né? Entendendo o porquê e sabendo o que estamos fazendo com as nossas crianças em relação à autonomia. Então, crianças com autonomia, elas apresentam autodomínio, né? Usam da liberdade para fazer boas escolhas e cumprem as obrigações sem a necessidade de cobranças. Então, se eu preciso cobrar o tempo todo o meu filho, tá? Se eu preciso estar ali o tempo todo cobrando essa criança não tem autonomia, tá certo? Ela tem uma mãe que fica no pé dela para que ela faça, né? Se essa criança, sabendo o que é o certo, ela faz más escolhas a maior parte do tempo, é uma criança que não tem autonomia, ok? Então a gente precisa, né, ajudá-los nesse sentido. Muito bem, deixa eu ver aqui, eu fui tirar. Tá, voltando. Autodomínio. Então, o autodomínio, que vem a ser a nossa primeira etapa da autonomia, a base de fato da nossa autonomia, né? Porque a autonomia, voltando aqui, ela só vai ser completa, a criança só vai ter essa autonomia completa quando ela já estiver fazendo boas escolhas. Quando ela já estiver cumprindo as obrigações dela, tá? Sem as cobranças. Só que isso a gente só vai chegar quando? Quando ela apresentar autodomínio. Então, na verdade, o nosso foco hoje para a autonomia é desenvolver o autodomínio das nossas crianças. E o autodomínio, ele vem do quê? Ele vem do exercício de duas virtudes. A virtude da fortaleza e a virtude da temperança. Tá? Então, é em cima dessas duas virtudes, de uma forma muito prática, que eu vou conversar com vocês hoje. Tá certo? E essas duas virtudes, elas precisam ser exercitadas. É exercício mesmo, como a gente exercita, né, na academia, como a gente exercita a natação, né, como a gente exercita a corrida, como a gente exercita o balé, o judô, o que quer que seja, né? A fortaleza e a temperança, elas precisam ser exercitadas, ok? Elas não brotam. Elas não brotam. E a gente esquece disso, né? A gente lembra de botar o nosso filho na escola, lembra de botar o filho no balé, no judô, no inglês, bota ele para exercitar lá, um monte de coisa, mas esquece. Esquece da fortaleza e da temperança. Esquece que isso precisa ser exercitado. E a partir de quem? A partir da motivação dos pais. São os pais que precisam motivar. Ok? Lógico, os professores vão contribuir, ainda mais a partir do momento em que essas crianças passam bastante tempo na escola, mas é fundamental o apoio dos pais nesse sentido, tá bom? E aqui ao longo hoje da nossa conversa eu vou dar um puxãozinho de orelha bem pequenininho em vocês, paizinhos do meu coração, porque eu tenho visto um pouquinho, tá? De alguns pais que não têm
não estão enxergando a importância disso, desconhecem a importância disso e por isso não estão sabendo, não estão conseguindo motivar a fortaleza e a temperança dos filhos, ok? Então vamos lá. Eu falo aqui o tempo todo, né? Converso com vocês na escola, brinco muito com as nossas crianças, né? De que elas são fortes. Elas precisam ser fortes, tá certo? Então uma criança forte é uma criança com autodomínio. E para que serve esse autodomínio? Para 3 coisas. Para 3 âmbitos de atuação na nossa criança, tá certo? E que vai se repercutir e que vai propagar até a sua vida adulta. Então, o primeiro âmbito, né, é o âmbito de resistir. Eu preciso ser forte, ou seja, eu preciso ter autodomínio para resistir, ok? Mas, Adriana, resistir a quê? Resistir com paciência às dificuldades da vida, sem desistir e sem reclamar, tá? Então, a gente precisa, pais, colocar isso na nossa cabeça. Eu preciso ajudar a minha criança a se exercitar, a resistir. A criança precisa saber resistir às dificuldades. A criança vai passar por pequenas dificuldadezinhas na vida. E eu tenho que saber aproveitar essas dificuldades para ensinar o meu filho a resistir. A ensinar o meu filho a não desistir porque aquilo está difícil. Ensinar o meu filho a enfrentar aquela situação difícil sem reclamar, sem se colocar na posição de vítima. Porque se ele se acostuma a se colocar como vítima, né? Porque quem reclama está se colocando como vítima da situação. Ele vai ser, de fato, um adulto o quê? Um adulto vitimista. E isso significa o quê? Um adulto imaturo. Por quê? Porque a nossa vida é feita, né? 95% de dificuldades a serem enfrentadas. Essa é a vida de adulto. Se a gente não prepara as nossas crianças, né, a terem autodomínio, a serem fortes para resistir às dificuldades da vida, sem desistir, sem reclamar, nós estamos falhando como pais. Tá bem? Muito bem. Segundo âmbito, né? Então, força, autodomínio para resistir às dificuldades. Depois, para realizar o movimento para superar a dificuldade. Então, o primeiro movimento é: eu resisto, né? Eu não desisto, eu não reclamo da minha dificuldade. E o segundo movimento, eu enfrento, eu parto para ação. Eu vou fazer algo para superar essa dificuldade. Gente, e isso é treino, isso é exercício, isso não brota de uma hora para outra, tá certo? E o terceiro âmbito dessa força do autodomínio é a capacidade de controlar os desejos que afastam do bem. E eu coloquei aqui, né, do bem, da harmonia interior, ok? Então, o que acontece? Eu tenho uma dificuldade ali diante de mim, eu preciso resistir, eu não vou desistir, eu vou atuar, eu vou enfrentar. Enquanto isso, vão aparecendo algumas distrações, alguns desejos, tá certo? Que vão me querer, né, me tentar a desistir, me tentar apresentar para mim um outro caminho. Um caminho mais fácil, tá certo? E aí eu vou ter que saber o quê? Me controlar, ok? Controlar desejos. Então, isso também passa pelo autodomínio. Então, nesses 3 campos de atuação, existe treinamento, existe exercício. E vai ser sobre isso que eu vou conversar com vocês, tá? Vou mostrar aqui primeiro linhas gerais, ok? Então, resistir dificuldades, né? Passar frio e passar calor é uma dificuldade, né? É uma dificuldade. A gente vai ter que aprender a enfrentar isso, né? A enfrentar o cansaço. Então, pequenas coisinhas que já começam enquanto criança, mas que vai levar,
né, que vai conduzindo a gente para nossa vida adulta e que a gente também vai ter que enfrentar na nossa vida adulta, né? Saber esperar, saber resistir às frustrações, né, sem dar ataque, resistir para não se desculpar e reconhecer, não, eu errei, eu não tenho que ficar dando desculpa nenhuma, eu errei, peço perdão, vou consertar, da próxima vez eu vou fazer melhor, né? Resistir ao conformismo, resistir às injustiças, resistir à tristeza, ao desânimo, resistir à dor, né? Resistir a se controlar com seus ataques de ira, resistir a companhias desagradáveis, resistir a pequenos e grandes fracassos. Então, as nossas crianças precisam ser trabalhadas, né, para enfrentarem tudo isso. E isso, né, já começa a aparecer desde já. Essas questões que eu estou citando aqui, elas não vão aparecer só na vida adulta, elas aparecem na vida adulta, mas já começam a aparecer desde já, né? E realizar o quê? Né? Vai ter que ter força, vai ter que ter autodomínio para superar a dificuldade, para resistir e para realizar. Realizar o quê? A obrigação que a criança tem, né? O adulto não tem obrigação, não tem o seu trabalho profissional, o seu trabalho em casa. A criança tem os encargos dela em casa, ela tem os estudos, ela tem que obedecer de primeira. Tudo isso está no âmbito do realizar, tá certo? A criança tem que comer de tudo sem reclamar. Tem que fazer o que deve e na hora certa. Tem que começar o que terminou. A criança tem que enfrentar os seus medos, enfrentar a sua timidez. Não deixar tudo para fazer na última hora, né? Ajudar, prestar atenção no outro e partir para a ação quando o outro está precisando de uma ajuda, né? Defender alguém que precisa ser defendido, defender um inocente, né? Tudo isso é realização. E só uma criança, né, com autodomínio, vai ter capacidade de fazer isso. E ela vai precisar, novamente, lavagem cerebral hoje, ela precisa ser treinada. Ela precisa de uma ajuda, ela precisa, né, de um incentivo dos pais para começar a exercitar isso, tá certo? E depois, né, do terceiro âmbito, o âmbito do controle, né? O que essa criança tem que controlar? Controlar os desejos. O desejo primeiro, de ter tudo que vê. É natural da criança, né? Ela olha, ela cobiça aquilo, ela quer, aquilo é interessante, né? É diferente, é gostoso, eu quero. Pera lá, na nossa vida adulta a gente tem tudo que tem, novamente, né? 90%, né, do que a gente quer a gente não tem. E aí, a gente vai deixar para aprender isso quando adulto? Não, é desde já. Então, controlar esse desejo de ter tudo que ver, o desejo de comer qualquer coisa, né, e comer fora de hora, o desejo de ficar eternamente diante de uma tela, né, assistindo televisão ou jogando videogame, é preciso aprender a controlar isso, né? Quantos adultos a gente tem, a gente conhece, viciados em videogame, viciados em série, né? Pera lá, vamos começar a trabalhar isso desde já com as nossas crianças, né? E depois também o desejo de ser o centro das atenções, dependendo do temperamento, então, né? A gente precisa ajudar aí as nossas crianças, né? Suportar, né? Então, uma pessoa forte, uma pessoa com autodomínio, né? Ela suporta as injustiças, ela suporta as faltas de educação dos demais, ao mesmo tempo, né, que ela vai se esforçar para mudar a realidade. Então, olha que interessante, né? Um adulto forte, um adulto com autodomínio, né? Ele sofre uma injustiça, ele sofre uma falta de educação, tá? Ele consegue receber isso e vai ter força para transformar essa realidade. Ele não vai sucumbir a isso, ele não vai entrar numa depressão, né? Ele não vai ficar nos cantos chorando e se vitimizando, né? E não vai também o contrário, partir para porrada, sair dando pancada em todo mundo, fazendo ataque, né? Dando ataque de pelanca. Não! Um adulto maduro com autodomínio, ele vai perceber tudo isso, né? Vai suportar tudo isso, mas ele vai agir. Ele vai agir para transformar essa realidade. E eu acho que é tudo isso que a gente quer pra gente. E é isso que a gente quer para os nossos filhos.
né? Que eles não se vitimizem, que eles enfrentem esse tipo de dificuldade, né? Então, o forte é essa pessoa que suporta o desagradável e se esforça para mudar a situação, né? Que não se vitimiza, mas também que não foge, tá certo? Então, isso, novamente, vocês vão sair daqui hoje cansados. Isso depende de exercício. Isso precisa ser treinado, assim como também a temperança, né? Controlar esses desejos internos que tendem a nos afastar, né? Tende a quebrar uma harmonia interior, né? A gente tem a liberdade para fazer as nossas escolhas, mas a nossa tendência é sempre escolher, né, o mais prazeroso, o mais fácil, né, o mais imediato. E nem sempre o mais prazeroso, o mais fácil e o mais imediato é o melhor pra gente. Nem sempre. Às vezes, né, pelo contrário, a maioria das vezes não é. Então a gente precisa ter essa temperança, ter esse controle de saber adiar, né? Saber fazer essa escolha, né? Escolhendo de fato o que é o melhor pra gente, tá bem? Muito bem. E por que controlar os desejos, né? Muitas vezes eu tenho pais que não conseguem muito entender isso, né? Porque a tendência dos pais, em geral, qual é? É sair atendendo todos os desejos dos filhos, né? Achando que estão fazendo, né, um grande bem para os filhos, né? Mas o que a gente precisa entender? Vamos entender aqui agora. Vamos entender isso aqui agora. Porque se a gente não entende, a gente fica com peninha do filho. A gente se projeta no filho. Eu queria tanto também ter isso quando eu era criança. Eu me incomodava tanto com isso. Então me projeto no filho e atendo o desejo do meu filho. Tá? Então vamos entender agora, de uma vez por todas, por que atender esses desejos, tá certo, não é bom para as nossas crianças, tá? Por quê? Porque os desejos, eles carecem de medida, tá? Se eles não têm medida, se a gente não limita a realização dos desejos, esses desejos, eles vão tender ao infinito, com uma voracidade absurda e sem sentido. Ou seja, quanto mais um desejo é satisfeito, logo em seguida renasce um novo desejo por aquilo ou por mais daquilo, tá certo? Quando a gente tem um desejo satisfeito, não vem uma sensação de agora estou plena, estou realizada, alcancei o que eu desejava. Não! Quando a gente alcança o que deseja, pouco tempo depois a gente fala, gostei, quero mais, né? As mulheres aqui com chocolate, dá um pedacinho de chocolate, uma vontade de comer chocolate, que vontade. Aí dá só um quadradinho assim, nossa, tô plena, adorei, amei, comi só esse chocolate, não preciso de mais nada. Mentira! A pessoa fica louca, alucinada, eu quero comer uma barra, eu quero comer 2 barras, até ter dor de barriga se puder. É assim que funcionam os nossos desejos. Se eles não têm medida, eles renascem e eles crescem e eles se transformam com uma violência, com uma voracidade, numa velocidade. É sempre busca por mais satisfação, mais satisfação, mais satisfação. Tá certo? E aí gera o quê? Gera o contrário. Quanto mais eu satisfaço uma criança cheia de desejos, mais insatisfeita é essa criança. Olha que paradoxo, que coisa louca. Eu vou satisfazendo cada vez mais os desejos e o meu filho cada vez mais fica insatisfeito. Então, pais, muita atenção nisso. Muito cuidado com isso. Tá certo? As pessoas que vivem em busca de satisfazer os seus desejos, elas estão condenadas a serem instáveis e infelizes. Nunca se sentirão plenas. É isso que vocês querem para os seus filhos? Adriana, mas eles são tão pequenininhos ainda. Qual o problema? O problema é que isso acontece mesmo sendo pequenininho. Se eles não aprenderem agora, não vão aprender mais.
ou vão custar muito para aprender, vão sofrer muito para aprender depois. E se eles costumam ter esses desejos satisfeitos desde já, né? Quando chegar na adolescência, então, vocês não imaginam o grau de insatisfação de um adolescente que passou a infância toda tendo seus desejos satisfeitos. Então, muito cuidado, tá certo? A Adriana não tá falando isso, né, de orelhada. A gente vive isso, a gente experimenta isso, né, na sala de aula o tempo todo. Então, acredita em mim, tá? Então vamos lá, vamos para nossa parte prática. Espero ter aqui despertado em vocês esse desejo. Opa, vamos lá, Adriana, fala aí que agora eu vou arregaçar a manga, eu vou treinar meu filho, vou exercitar meus filhos, quero meus filhos com autonomia, quero meus filhos aqui com força, fortaleza, né, temperança para atuar aí com eles. Mas antes disso, vou abrir um pequeno parênteses aqui, né? A educação da autonomia, ela começa quando? Ela começa quando a criança nasce, tá? Com os 4 hábitos básicos: sono, alimentação, ordem e higiene. Tudo que a Beth falou na nossa formação na semana passada, tá? Então, para as crianças até 5 anos, esses 4 hábitos já estão de bom tamanho para serem desenvolvidos, já são a base para continuar, né, onde eu vou entrar agora, fortaleza e temperança. Só que vou passar um checklist agora aqui para vocês. Quero ver se as nossas crianças do fundamental estão com esses 4 hábitos em dia. Por quê? Porque se não estiverem, é preciso correr atrás do prejuízo. Se não estiverem, é preciso que a gente retome e ajuste esses 4 hábitos, ou 2, ou 3, ou 1 hábito, tá certo? Porque eles vão fazer a diferença. Se eles estão capenando, os 4 hábitos são os 4 pilares onde eu vou colocar, onde eu vou começar a trabalhar a temperança e a fortaleza. Se faltam desses pilares, não adianta eu construir para cima. Vai despencar tudo, ok? Então, só passando aqui rapidamente um checklistzinho, tá bom? Para vocês me dizerem como anda o sono. Seus filhos já são fortes para eu começar a trabalhar fortaleza e temperança? Vamos lá. A criança que ainda está fraca, é a criança que não quer ir para o quarto na hora certa. É a criança que precisa dos pais na cama ou no quarto na hora de dormir. É a criança que vai para a cama dos pais no meio da noite. Ou é a criança que acorda no meio da noite e chama os pais para o quarto. Se tiver faltando qualquer um desses pontos, vamos lá, gente, vamos trabalhar isso. Tá certo? Vamos trabalhar isso. Na alimentação, o que eu preciso, né? Na hora de comer, a nossa criança, ela pode e deve comer tudo. Então, a criança que fica escolhendo o que vai comer, né, é uma criança que tá fraca, né? Não tá conseguindo enfrentar ali a sua questão. E a gente vê aqui direto, e eu vou colocar daqui a pouco, né? E existe uma correlação direta entre a forma de comer e o rendimento escolar. Tá certo? Criança que é caprichosa no comer tem um baixo rendimento escolar. Tô inventando isso não, tá? Ah, mas o meu come muito e tem um rendimento fraco. Ah, isso pode acontecer. Mas a criança que é caprichosa, que fica fazendo escolha, que fica reclamando da comida, ainda tá para aparecer uma que faça isso e tenha um bom rendimento escolar. Essa ainda não apareceu para mim não, tá? Então, sintomas de fraqueza, né? Isso. Alega que não tem fome na hora da refeição, né? Se recusa a comer o que não gosta, né? E geralmente, né, a recusa é verdura, legume, fruta. Fica querendo comer nos intervalos, né? Só come com distração, com tablet, com televisão, com telefone, com brinquedo, com carrinho, né? A criança que só come por ameaça ou por recompensa. E a criança que come na boca depois de 1 ano e meio, né? Tem mais de 1 ano e meio. Precisa de alguém para dar na boca,
fraca, muito fraca. Precisa ser trabalhada esta autonomia, ok? Depois, questão da ordem, o outro pilar da ordem, tá? Então é a criança que não arruma os brinquedos depois que brinca, que deixa a roupa espalhada pelo chão, que deixa o sapato e a mochila pela casa assim que chega em casa, deixa a cama desarrumada, guarda tudo no mesmo lugar, embola tudo e soca, né? Então essa é uma criança que está fraca para a ordem. Eu preciso trabalhar esses aspectos aqui, tá bem? Higiene, né? É a criança que se recusa a tomar banho, se recusa a escovar o dente, né? Na hora certa. Ou então aquela criança passiva, né? Fica lá com a boca aberta pra mãe escovar o dente. Fica lá parado no 2 de paus pra mãe dar o banho, né? Pra mãe, né? Eu tô falando aqui de crianças de 6 anos em diante, ok? Principalmente, tá? Então uma criança de 6 anos que não se limpa, né? Que vai ao banheiro e não sabe limpar o bumbum, tá? Não dá, não dá. Essa é uma criança muito fraca. Eu preciso ajustar isso. Preciso corrigir isso, né? Muito bem. Então, meia hora de introdução. Vamos ao que interessa. Crianças de 6 a 12 anos. Vamos entrar na academia para malhar a fortaleza e a temperança dos nossos filhos. Como é que a gente trabalha isso? Primeiro, né? Aprender a não se queixar e não reclamar. Primeira coisa, a gente não pode admitir em casa reclamação e queixa. Agora, parênteses, para isso a gente também não pode viver reclamando e se queixando da vida, ok? Precisamos primeiro dar exemplo, tá bem? Então, na vida adulta, adianta eu reclamar? A minha reclamação aleatória, me queixando de tudo, reclamando de tudo, me ajuda em quê nessa vida? Em nada. Só traz um clima desagradável para a família. Só traz um clima desagradável no meu ambiente profissional. Tá certo? Então, reclamação é destruidora de relacionamentos. Tá bem? Reclamação, queixa, não muda a realidade. Pelo menos não muda positivamente. Só estraga. Tá certo? Então, anotem aí. Meu filho não pode reclamar nem se queixar. Treino. Reclamou, fala, mas tá reclamando do quê? Tem por que tá reclamando? Né? Mostra pra ele que não tem motivo pra ele estar reclamando. Tá bem? Depois, que está muito atrelado a essa coisa da reclamação e da queixa. Que é o quê? Superar o eu não gosto. Né? Eu não quero fazer isso porque eu não gosto. Eu não quero ir na casa da titia porque eu não gosto. Eu não quero comer berinjela porque eu não gosto. Acabou, acabou. Você quer filho com autonomia? Você quer filho com autodomínio? Você quer filho forte? Vai acabar com isso que eu não gosto. Tudo bem, meu filho, você não gosta? Ok, mas vai fazer sem gostar. Não estou pedindo para você gostar. Eu estou te orientando, eu estou pedindo para que você faça. Não gostar não é razão suficiente para uma criança deixar de fazer algo que é importante para ela. Não gostar não é razão suficiente para uma criança não nos obedecer, ok? Então, se nós temos, vamos lembrar lá da nossa primeira formação, se nós temos autoridade, nós vamos ter a capacidade de orientar os nossos filhos nesse sentido, tá certo? Na vida adulta, quem aqui só faz o que gosta? Nossa vida, na vida adulta, ou a gente aprende a gostar do que a gente faz, ou a gente vai viver de fato, né, só fazendo o que não gosta. E aí eu quero acostumar meu filho o quê? A desde pequenininho a só fazer o que gosta, a só comer o que gosta. Não, filhinho. Vambora. Não gosta? Tudo bem. Não vou forçar você a gostar. Mas a fazer, você precisa fazer. Tá certo? Então, fazer na hora. Não deixar para depois. E aí ele fez, parabéns. Nossa, que forte você foi. Que criança com fortaleza, né? Então, não se queixar, não reclamar,
superar o que eu não gosto. Mas, Adriana, ele não gosta. Gente, se você se incomoda, tá? Se você se incomoda de fazer o seu filho comer alguma coisa que ele não gosta, eu vou falar seriamente com você, tá? Você precisa se fortalecer. Você tá fraca. Você, mãe, você, pai, estão imaturos. Ai, mas ele já come tantas outras coisas que são saudáveis. Gente, mas aqui, vamos lembrar? Não é para ele ser saudável, não. Eu quero que ele coma berinjela para ele ser forte, para ele ter fortaleza, para ele ter autodomínio, para ele chegar à maturidade, para ele chegar à felicidade. Entendem isso, gente? Entendem qual é o exercício? Ai, mas coitadinho, ele já come tantas frutas. Por que ele ainda precisa comer a laranja? Para ter fortaleza, para ter autodomínio, me entendem? Então as mães do fundamental, né, elas tomam um choque inicial quando as crianças saem do infantil, né, lá no colégio, e passam para o fundamental e me veem lá aonde? No refeitório. A Adriana é um ser onipresente no refeitório da escola, nos lanches e no almoço. Por que será? Por que será que a Adriana, com tanta coisa para fazer, com tanta coisa para se preocupar, para preparar muito bem essas crianças para a vida, a Adriana se enfurna naquele refeitório todos os dias, em todas as refeições? Uou, liga, gente! Porque aquilo ali é fundamental para o desenvolvimento do autodomínio das nossas crianças. Eu sei o quanto aquilo ali é importante para elas. E eu fico ali com elas, né? E a conversa é essa. Ai, Adriana, eu não gosto. Amor, eu não tô pedindo pra você gostar. Você pode comer sem gostar mesmo. Eu não vou ficar chateada com você porque você não gosta. Mas é importante que você coma. Tá certo? Então, mães que estão me ouvindo agora, não fiquem vocês chateadas comigo. Eu não tô ali maltratando as crianças, não tô ameaçando as crianças, não tô punindo as crianças. Eu estou ajudando nesse treino do autodomínio. E a diferença que nós já vemos hoje, né? As professoras todas notam e vocês também já notam isso, né? A diferença no comportamento dessas meninas no refeitório do início do ano para cá é impressionante. É impressionante. Não reclamam mais, não se queixam mais. No máximo, o que elas fazem? Elas aprendem a negociar. Adriana, tô vendo que hoje tem o tomate. Você pode colocar só um pouquinho para mim? Ótimo, não reclamou, veio conversar comigo, veio com uma argumentação, ok, eu vou colocar só um pouquinho. Me entendem? E a gente já nota a diferença. Em sala de aula, cara, é batata. Gente, isso não é brincadeira minha, não. Em sala de aula, rendimento começa a cair, eu vejo no refeitório, a criança tá lá reclamando do chuchu, reclamando do peixe, reclamando do tomate. É totalmente vinculado, ok? Vamos lá, eu só tô começando, gente, olha só, 9h40, eu só falei de duas coisas. Acordar na hora prevista, tá certo? Então, principalmente, né, a gente tá falando aqui dos 6 a 12 anos, tá? O que vai acontecer, né? Eles vão ficando mais velhos, a gente tem que dar a autonomia deles controlarem o despertador deles e acordar na hora certa. Ah, mas o meu filho não tá estudando de manhã, ele estuda de tarde, tem que ter hora para acordar, tá certo? Hora certa para acordar, tá certo? A gente não pode passar mais tempo na cama do que o necessário. E estar na cama, o necessário de estar na cama é dormir. Acordou, levantou. A gente não pode alimentar essa preguiça. Por quê? Porque vai chegar na adolescência, vocês vão ver qual vai ser a dificuldade na vida de vocês para tirar um adolescente da cama. Se a gente não exercitou agora, ok? Muito bem, organizar a rotina para que as tarefas escolares sejam feitas antes da brincadeira. Tá certo? Antes da brincadeira.
Primeiro a obrigação, depois a diversão. Organiza isso, tá? Então, voltando lá, comer de tudo sem reclamar. Eu estava falando de reclamações de qualquer coisa, né? Agora, bem específico, é para comer de tudo sem reclamar. Não gosta? Ok, não vem reclamar comigo. No máximo, pode argumentar e me pedir, olha, ô mãe, bota só um pouquinho disso aqui hoje, tá? Ok, pediu, não, sem reclamação, tá bonito, tá? Depois, cumprir os encargos, né? No princípio a gente vai precisar pedir, mas à medida que eles vão comendo sem reclamar, dormindo sozinhos, né? Fazendo o que precisa ser feito, eles vão assumindo esses encargos e a gente não vai precisar ficar mais no pé o tempo todo, tá? Cumprir o que prometeu. Uma criança fez um combinado com você, é preciso que ela cumpra. Então é preciso que a gente cobre essa responsabilidade. E à medida que eles crescem, cobrar principalmente o horário, né, de sair, de chegar em casa. Então, por exemplo, criança com 10 anos, em geral, eles já estão descendo pro play para brincar ali com os amiguinhos. Então é combinar. Que horas você vai voltar? Aí eu vou voltar às 6 horas. Ok, 6 horas tem que estar em casa. Responsabilidade, né? Ah, eu vou ficar só lá embaixo. Ok, agora se você resolver ir na casa do fulano, é preciso me avisar. É preciso perguntar se você pode ir. Eu não quero você indo para casa de ninguém sem falar comigo antes. Responsabilidade. Tá certo? Depois, resolver os próprios problemas. Mães de criança de 6 e 7 anos. A criança vai chegar em casa. Ai, a fulaninha me bateu. A fulaninha me empurrou. A fulaninha me arranhou. Não, eu vou resolver isso. Não, não vou resolver. Esse problema é da sua filha com a fulaninha. Então, filha, você conversou com a fulaninha? Conversei. Você conversou com a professora? Conversei. E elas não resolveram isso? Não, não resolveram. Ah, e aí tudo bem. Manda uma agenda para a professora. Professora, é verdade que aconteceu isso, né? Que ela falou com você e você não conseguiu resolver? O que aconteceu? Tá? Então, é preciso cobrar que a criança converse com a professora, que a criança converse com a amiguinha, que ela resolva o problema. Tá certo? Porque se ela se acostuma a você resolver os problemas por ela, vai ser muito cômodo. Ela não vai partir, né, para resolver o problema. Então, eu não estou dizendo que é para a gente diminuir o problema. Eu não estou dizendo para a gente desvalorizar o problema e dizer que o problema não aconteceu. O problema aconteceu, ok? Mas é preciso que a criança resolva. Então, você vai incentivar que ela resolva. E sem que ela perceba, você conversa com a professora. Vem cá, o que aconteceu? Foi isso mesmo? Como é que foi a solução? Como é que você se virou aí com a minha filha e tudo mais? Tá bem? Então, tenha esse combinado com a professora. Agora, a criança, ela não pode ter aquela expectativa de que ela contou o problema para você e você vai lá resolver, vai tirar satisfação, vai ver o que quer. Minha filha, o problema de verdade é um problema seu e você tem condição de resolver. Sua professora é uma excelente pessoa, a sua amiga também é uma excelente pessoa. Certamente houve alguma confusão aí, a sua amiga devia estar muito aborrecida, muito chateada, sua amiga devia estar passando por algum tipo de problema, né? Vamos lá, vai lá, conversa com ela amanhã, vê se a sua amiga não está precisando de uma ajuda, tá certo? Vamos reverter isso, não vamos vitimizar a nossa criança, porque à medida que a gente assume, além de torná-la fraca, não permitindo que ela se esforce, né, para enfrentar isso, a gente ainda vitimiza o nosso filho, tá bem? Praticar esporte, principalmente um esporte coletivo, né? Isso também, principalmente quando eles começam a crescer, agora, 7, 8 anos, eles são, né, pequenos, não tem tanto, o esporte é mais brincadeira do que um conjunto de regras a serem cumpridos, um pensar no outro ali na equipe, mas à medida que eles crescem, né, o esporte, ele ajuda muito, ele é um treino constante de prática de fortaleza. Tá? Então é um bom exercício aí pra gente praticar. Depois, né? Pontualidade e respeito ao horário. Isso é exercício de fortaleza.
tem que se organizar, tem que acordar na hora para poder chegar na escola na hora, né? Chegar na festa na hora, chegar no médico na hora, fazer, né, a criança perceber isso. Agora, é lógico que a gente também vai ter que fazer a nossa parte, né? A criança às vezes está lá pronta há séculos e sou eu que estou enrolando para sair de casa, tá bom? Outra coisa, né? Procurar ser otimista e positivo. Ajudar a criança a ser otimista. Se ela é mais sanguínea, ela já é otimista adoidado, né? Se ela é colérica, também. Se ela já tem um temperamento mais frio, ela vai ter uma tendência aí ao pessimismo. Então, né, pais de melancólicos e fleumáticos precisam de mais atuação, precisam de mais atenção para ajudar a incentivar a criança a ser otimista e positiva. A criança vem com pessimismo, não finge que não ouviu. Não pode fingir que não ouviu. Tem que atuar. Tem que falar lá, minha filha, mas por que isso? Que isso? O dia tá lindo, maravilhoso, a vida é bela, né? Sua amiga é maravilhosa, sua irmã é sensacional, né? Levantar esse clima com a criança, né? Depois, terminar tudo o que começou, né? Começou uma brincadeira, vai terminar. Começou um jogo. Tá lá, um jogo de ludo. Ah, cansei do jogo de ludo, quero jogar outra coisa. Não. Pelo menos vamos acabar essa partida. Acaba essa partida para começar um outro jogo, né? Tá desenhando, larga o desenho pela metade. Ah, não, agora eu vou ler um livro. Não. Peraí, calma. Termina esse desenho para depois a gente ir pro livro, tá certo? Começou a leitura, né? Você viu ali, leu 2 páginas, já tá querendo ver outra coisa, quer fazer outra coisa. Termina o que você acabou, tá? Termina o que você começou, tá certo? Outra coisa, outro exercício importantíssimo e que muitas vezes os pais não dão atenção a isso, tá? Que é vencer a timidez e vencer os medos. Ai, ela é tímida, é do temperamento dela. Olha só, timidez não é de temperamento. Para com isso. Timidez é defeito. E não é defeito de temperamento. Timidez é insegurança. Você, aí eu vou culpar você, não teve a capacidade de desenvolver a segurança do seu filho. E agora fica ali botando a culpa no temperamento. Ah, é temperamento, ela é tímida. A criança, por temperamento, ela pode ser mais interiorizada, mais contida, mais tímida, não. Ela tem que ter a capacidade de, na hora que necessita, na hora de ser demandada, ela vai lá, se apresenta, se coloca e fala. Tá certo? Então, precisou, ela não se recusa, ela não se agarra na perna de ninguém, ela vai lá, se apresenta e resolve. Então, isso precisa ser trabalhado. Tá certo? Então, isso na escola a gente já trabalha, né? Todo o nosso programa aí do nosso concurso de poesias, né, onde as crianças têm que se apresentar, né, fazer a declamação na frente da turma, as danças, as apresentações, tudo isso são exercícios para que a criança vença a timidez. E os medos? A mesma coisa. Gente, eu acho que tem alguém que tá com... Tem alguém aqui na sala que tá com o microfone aberto. Eu vou pedir para fechar, por favor. Deixa eu aproveitar e tomar um gole de água aqui, senão eu vou ficar seca. Muito bem. Então, os medos, né? A gente não pode ficar conformado. Ah, meu filho tem medo. Peraí, tem medo de quê? Vamos resolver esse medo. Vamos começar a trabalhar. Vamos ajudá-lo a enfrentar esses medos. E não simplesmente aceitar. Ah, à noite ele tem medo, aí ele não quer dormir sozinho, eu durmo com ele. Gente, aí você está reforçando o medo. Você está ensinando a ele que ele tem que ter medo mesmo. Não é? Então você vai ter que ajudá-lo a enfrentar o medo, ao invés de simplesmente, né, se colocar lá. Não, olha só, não tem por que ter medo. Mostra que não precisa ter medo, tá? Fazer o trabalho bem feito, né? Tudo que estiver fazendo, principalmente trabalho escolar, é treino de fortaleza. Letra caprichada, caderno organizado, né? Dentro da pauta, sem rabiscação, sem ficar colorindo o caderno onde não deve, né? Tudo isso precisa ser feito.
Então, isso é exercício, isso é treino de fortaleza, tá? Aí, às vezes, a mãe olha, ah, não, mas é menino. Ou então, ah, não, a minha letra também era horrorosa, tá? Então, não, é importante. A Adriana, mas vai ser médico. Médico não precisa de letra bonita, todo médico tem letra horrorosa. Gente, mas a questão não é a letra ser bonita ou feia, a questão é a fortaleza. A questão é o autodomínio. Vocês estão me entendendo? Por que quantas vezes na escola a gente pega tanto no pé das crianças por algumas questões que às vezes os pais não entendem. Ai, mas também que professora perturbada é essa? Que quer que a letrinha seja, que a letrinha fique. É, porque não é. A questão não é a letrinha. A questão é o autodomínio, é a fortaleza, é a força que eu quero desenvolver nessa criança. É isso. E se eu não pego a letrinha, tá? Eu vou pegar onde? Na comida. Na comida, na poesia, eu vou pegar em tudo, entende? A escola, né? A nossa formação, ela é pensada, né? Para que a gente possa aproveitar todas essas oportunidades para fortalecer as nossas crianças. Então, vocês em casa também precisam pensar nisso. Saber aproveitar essas oportunidades para fortalecer os filhos de vocês, tá? Outra coisa muito importante, assumir os erros sem se justificar. Errou? Errei. Não, mas é que... Não tem mais é que. Errou ou não errou? Errei. Então tá bom, assumiu o erro. Procura agora não errar mais. Acabou. Não vai botar desculpa no fulano, não vai arrumar justificativa, não tem justificativa. Errou e acabou, e é o que me interessa. Pediu desculpas? Pedi, tá ótimo. Sem justificativa, bola que segue, jogo que segue. Tá bom? Mesa de estudos, cama, armário, quarto, sempre arrumados. Isso é exercício de autodomínio. Né? O ambiente, seu ambiente particular da criança arrumado, né? Isso na escola a gente insiste muito com elas, né? O armarinho delas de material arrumado, a mochila arrumada, a mesa arrumada, a cesta arrumada, tudo arrumado, né? E isso é o quê? Isso é treino de autodomínio, né? Redução dos tempos de tela, treino de autodomínio. Ó, chegou, acabou o tempo, desliga, acabou. Treino de autodomínio, tá? Desprendimento de suas coisas, né? Emprestar os seus brinquedos, compartilhar o seu material. Isso também é treino para autodomínio. Agora vamos, ainda temos 10 minutos, eu acho que vai dar tempo. Vamos trabalhar agora as questões da temperança, né? Falamos aqui da virtude da fortaleza, né? Tudo que a gente pode aproveitar, eu tentei puxar tudo aqui, que são situações do nosso dia a dia, que a gente pode treinar com eles, né? E agora eu vou trazer aqui situações concretas para a gente trabalhar o quê? A temperança. A gente já começa a temperança, sabe com o quê? Dinheiro. Dinheiro. Isso. A gente tem que aprender, as crianças têm que aprender o mais cedo possível o valor das coisas. O que custa caro e o que não custa caro. E entender que o que custa caro, na verdade, é o quê? É trabalho, né? Isso aqui custa muito caro. Papai e mamãe precisaram trabalhar muito para poder comprar isso. As crianças precisam, desde muito cedo, ter a noção do dinheiro. Nesse sentido, que dinheiro é trabalho, é tempo. É tempo que o papai precisou dedicar ao trabalho dele para ganhar aquilo. É tempo que o papai não pôde estar com a gente para poder ganhar esse dinheiro. Então, algo que custe caro é muito caro. É muito caro no sentido de toma o tempo do papai, toma o tempo da mamãe. Então, para que a gente vai ficar, né, gastando o tempo do papai, gastando o tempo da mamãe com coisas que são caras e que não são tão necessárias? Então, desde muito pequeno, a gente pode e deve ensinar isso às nossas crianças, tá? Outra coisa que ajuda muito nesse processo é ensinar
Elas que tem pessoas, que tem famílias que vivem com muito pouco dinheiro. Mostrar que nós temos muito. Porque tem famílias que ganham 1/10 do que a nossa família ganha e sobrevive. Isso é importante que as nossas crianças tenham essa noção. Tá? Não precisa criar tragédia, mas dependendo da idade, a gente está falando aqui de crianças de 6 anos para cima, dá para mostrar. Tá? E certamente vocês vão ter gente por perto para dar esse exemplo, né? A sua funcionária de casa, o porteiro do seu prédio, né? O motorista do ônibus, a caixa do supermercado, né? Exemplos concretos não faltam de pessoas que vivem com muito menos do que a gente vive e que nem por isso são o quê? São infelizes. Ok? Muito bem. Ensinar... Cadê que eu botei aqui? Ensinar a ganhar, a valorizar e a usar corretamente o dinheiro. Então, à medida que eles crescem, eles precisam aprender a ganhar dinheiro, né? Então, essa coisa de ficar dando dinheiro adoidado para a criança, né? Isso é péssimo. A criança tem que aprender a ganhar dinheiro. E a ganhar dinheiro, se ganha dinheiro com o quê? Se ganha dinheiro com o trabalho. Tem outra forma de ganhar dinheiro também, roubando. Mas isso ninguém quer ensinar para o filho, né? Isso aí não é pra gente ensinar para filho. Porque só tem essas duas formas. Ou sendo herdeiro. Ganhei porque eu herdei. Não é o caso da nossa criança. Não vai aprender a ser herdeiro. Ok? Então, dinheiro se ganha trabalhando. Então, a criança tem que aprender a ganhar dinheiro trabalhando. Então, se ela já pode trabalhar para ganhar dinheiro, né? Então, aí já são crianças maiorzinhas, 10, 11 anos. Faz cartãozinho, vende para as amigas. Faz pulseirinha, vende para as amigas. Faz cupcake, vende na família, né? Faz brigadeiro, vende para os vizinhos, né? Tá aprendendo a ganhar dinheiro. É assim que se ganha dinheiro, trabalhando. Agora, se a gente fica com essa ideia de dar dinheiro para a criança, para tudo, né? A criança tem o dinheiro sobrando, né? Mesada, né? Mesada aqui em casa é só mesa na cabeça mesmo, tá certo? Por quê? Se a criança tem um nível de despesa, né? Se ela já está maiorzinha e ela precisa de dinheiro para quê? Ela precisa de dinheiro para comprar o lanche dela na escola, pagar o ônibus. Eu posso, de fato, né, levantar esse custo e dou o dinheiro para ela. Tá? Mas aí são as despesas da criança. Não tem dinheiro sobrando aí. Agora, ela pode, com esse dinheiro, se ela for maiorzinha, ela pode querer aprender a economizar. Esse dinheiro aqui que a mamãe me deu pro lanche, hoje eu nem vou lanchar, porque eu tô querendo guardar para comprar uma outra coisinha para mim. Ótimo! Tá aprendendo a economizar. Eu vou de bicicleta. Não vou de ônibus, não. Eu vou de bicicleta. Ou eu vou pegar, sei lá, um transporte mais barato. Sei lá. Tá? Porque eu quero economizar, porque eu tô querendo comprar uma outra coisa. Ótimo! Aí tá legal. Tá aprendendo a ganhar dinheiro. Tá aprendendo a economizar. Tá bem? Agora esse negócio, eu dou 100 reais por semana pro meu filho. Pra quê? Pra dar o dinheiro pra ele. Olha, maior besteira que vocês podem estar fazendo na face da terra. É botar dinheiro sem motivo na mão de criança. Pra criança gastar aleatoriamente. Isso é problema que vocês estão criando pra vocês. Tá bem? Outra coisa. Nunca premiar nem castigar com dinheiro. Tirou 7, tá aqui, 100 reais. Tirou 10, tá aqui, 200 reais. Né? Tirou nota baixa. Vou tirar o dinheiro do seu lanche. O dinheiro é do lanche, a criança tem que lanchar. Né? Então, não se castiga, nem se dá prêmio, né? Por questões de obrigação ali da criança com dinheiro. Você pode presentear a criança. Mas aí... É um aniversário, é um Natal, você vai dar o dinheiro, ela já é maiorzinha porque ela quer escolher o que ela vai comprar. Aí pode ser, tá? Responsabilizar a criança pelo uso das coisas que ela tem, tá? Então a criança ganhou um brinquedo novo e ela
não tomou o menor cuidado, quebrou o brinquedo. Aí eu vou lá e compro outro. Uou! Quebrou, meu filho? Quebrou, tá quebrado. No máximo vou tentar passar uma cola aqui para ver se você consegue aproveitar. Aprende a cuidar das suas coisas, né? A mãe comprou um estojo lindo, maravilhoso, com todos os lápis. Não deu uma semana, a criança perdeu todos os lápis, quebrou tudo. Ai, mãe, eu quero outro. A mãe vai lá e compra outro estojo para a criança. Uou! Nada disso, minha filha. Vai usar esses cotocos que tem aí. É o que tem. Por que não tomou cuidado com as suas coisas? Tá? Então, isso é treino. Isso é treino para temperança. Ai, Adriana, mas eu tenho dinheiro. Eu posso comprar um outro estojo para ela? Pode. Eu sei que você pode. Mas e a oportunidade de treinar a temperança da sua filha? Tá bem? Então, roupa. A criança precisa tomar cuidado com a sua roupa, né? Não sujar a roupa, não manchar. Cuidar do uniforme, não deixar cair tinta no uniforme. O uniforme custa caro, tá certo? Para você manusear a tinta e pilou na escola de qualquer jeito, ficar danando todo o uniforme. Não, minha filha, vamos lá. Cuidar disso. Né? Se eu tiver que comprar um outro uniforme, porque a Adriana, perturbada, fica lá reclamando. Ah, não pode vir com esse uniforme todo manchado. Então eu vou ter que comprar. Então esse dinheiro aqui, que era um dinheiro que eu ia comprar, sei lá, alguma coisa nova para você no final do mês, eu não vou poder comprar, porque eu vou ter que comprar o uniforme, porque a Adriana perturbou. Pronto, tá treinando a fortaleza, não, a temperança da sua criança. Vamos lá que já estamos quase acabando, né? Não ter de tudo. Distinguir o que a criança quer, é capricho ou é necessidade. O que a gente tem que dar para os nossos filhos é o que eles necessitam, não é o que eles querem, tá? Então é esse olhar o tempo todo, ele necessita disso agora? Não precisa. Então, ok. Não precisa. Ah, mas eu posso dar. Eu sei que você pode dar, mas não dá. Vamos treinar. É a oportunidade de treinar, tá? Não ter que ir sempre a todos os lugares. Nossa, gente, como isso é difícil com vocês. Né? A gente tem que saber privar as nossas crianças também de algumas saídas, para que elas aprendam a dar valor, né? Então, viagem. É viagem todo mês pra... Como é que fala? Agora nem tanto, né? Mas já tá voltando, que eu já tô vendo um movimento lá na escola. Hotel Fazenda. Todo mês Hotel Fazenda. Todo mês é uma viagem. Gente, viagem todo mês, isso perde a graça, cara. Qual o valor que elas vão dar pra viagem? Né? Daqui a pouco, não, vou ter que ir para as Maldivas, mamãe, porque eu já não tenho, já fui para tudo quanto é canto. Né? Todo ano eu vou para Disney, todo ano, né? Shopping, cinema, toda semana tem que ir ao cinema. Todo filme que lança tem que assistir a estreia. Tem parque de diversão, toda semana tem que estar no parque de diversão. Gente, não tem que, né? Essas coisas que, né? Essas saídas que demandam um investimento, que demandam dinheiro, tá? O que a gente está ensinando? A gente está ensinando essas crianças a não dar valor a isso. Toda semana é praia, é Bosque da Barra, né? É caminhada lá, sei lá, na trilha, não sei da onde, vamos subir o Pão de Açúcar, tá? Isso é toda semana, andar de bicicleta, marca o piquenique no condomínio do outro, maravilhoso, toda semana. Agora, toda semana, todo mês, programação que custa caro, isso aí é um prato cheio para a criança não valorizar. Não vai dar mais valor a isso. Essas férias vão fazer uma viagem. Até a fazenda, não aguento mais. Não, mas os meus gostam. Gosta agora que tem 6 anos. Passa mais um ano fazendo isso, 2 anos, você vai ver. Né? Aqui em casa, se eu falo de algum programa de viagem, qualquer que seja, eles já ficam pulando. Pô, nunca viajo. Né? Mas é isso, aí quando tem oportunidade, ficam felizes da vida. Né? Vão aprender, vão dar valor. Né? Depois, cuidado, principalmente com as meninas, mas hoje em dia com os meninos também.
essa coisa de marca. Não ensinem as crianças a valorizar marca. Gente, tudo bem, a gente tem que dar valor, né, ao que é bom, à qualidade das coisas, mas não pela marca dela, tá? Não menciona marca. Ai, a mochila da Kipling, é o estojo do não sei o que, é o tênis do não sei o que lá. Corta isso da conversa. Você pode dar a mochila da Kipling, mas não fala que é a mochila da Kipling. Não valoriza porque é a mochila do sei lá o quê. Isso é péssimo para temperança. Péssimo. Tá certo? Então, principalmente o que? Isso já é uma antessala de preparação para a adolescência. Eles chegam na adolescência, o que acontece? Se não tiver a mochila de marca, se não tiver o tênis de marca, se não tiver a camiseta de marca, ele não vai se sentir aceito. Ele vai se sentir o quê? Frustrado. E aí ele vai querer começar a fazer outras coisas para poder agradar e se sentir, né, aceito e ser aceito por aquele grupo. Então, é ensinar desde cedo, meu filho, você vale pelo que você é e não pelo que você tem. E não pela marca da sua camiseta, do seu tênis ou da sua mochila. Ou não pela marca do seu telefone. Se ele aprende isso desde já, não vai ter nenhum grupinho de adolescente bobo fazendo bullying com o seu filho, rejeitando o seu filho e o seu filho abaixando a cabeça para ser aceito nesse grupo de delinquentes. Porque é o que acontece. Adolescente é bicho bobo que abaixa a cabeça para grupo de adolescente delinquente. Por quê? Porque ele está se sentindo inseguro porque ele não tem a blusa de marca. Então, ensina desde já a não dar valor a isso. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Quem se preocupar com isso é bobo. Tá certo? Agora a gente tem que ver como é que a gente se comporta, né? Porque a minha bolsa é não sei o quê, o meu sapato é não sei o quê, mas... Cara, você pode até ter, não tem problema ter. Você tem condição de ter? Beleza. Mas é a questão do ostentar. É o ter para ostentar, é o ter para mostrar, é o ter falar. Então fica quieta, tem e fica quieta. Se fosse outra marca, tu ia ficar quieta? Por que é uma Fendi? Você tem que falar que é uma Fendi. Fica quieta. Tá bom? Detalhes de economia em casa. Economizar luz, economizar água, economizar comida. Não é pelo planeta não, tá? Não. O planeta não vai acabar porque a gente gasta água. O planeta não vai acabar porque a gente gasta luz nem porque a gente come, tá bom? O que vai acabar é o dinheiro da nossa família. O dinheiro da nossa família, que a gente podia estar economizando com esse desperdício e podia estar usando esse dinheiro para quê? Para ajudar outras famílias que têm pouco dinheiro. Essa pode ser uma meta, né? Aqui em casa você economiza luz por quê? Você economiza o ar-condicionado por quê? Para sobrar um dinheirinho e a gente ajudar. Ajudar um orfanato, ajudar um asilo. É isso. É para isso que a gente economiza. A gente até tem o dinheiro para pagar esse ar-condicionado. A gente até tem o dinheiro para deixar a luz desperdiçando acesa. Mas se eu economizo, se esse dinheiro queimado na luz ou descendo pelo ralo do chuveiro não está me fazendo falta, eu posso perfeitamente, né, pegar esse dinheiro. Então, já que ele não me faz falta, eu vou dar para alguém que vai fazer, que faz falta para alguém. Eu ajudo alguém que esse dinheiro vai fazer diferença, porque para mim não faz falta. Eu tô queimando aqui na luz, tô queimando na água lá, na comida que eu deixo estragar e jogo fora. Entendem? Vamos parar com esse papinho? Tudo bem. Aceito quem gosta de proteger o planeta, tá? Mas proteger o planeta não é educativo para criança. Eu, na minha visão, vocês podem pensar diferente. Não tem problema, tá? Mas isso educa muito menos. Ou pelo contrário, eu acho até que ficar pensando no planeta deseduca. Pensa nas pessoas. A gente pensa nas pessoas. Ai, Adriana, mas o aquecimento global também é pensar nas pessoas. Depois a gente discute aquecimento global, tá bom? Vamos pensar na nossa realidade.
A minha realidade é o seguinte, se eu conseguir economizar R$100 no mês de conta de luz, eu posso pegar esses R$100 e dar para o mendigo ali na minha esquina. Eu posso comprar o cobertor, ajudar lá na igreja que está fazendo, Santo Agostinho que está fazendo agora. Uma super campanha para distribuir saco de dormir impermeável e cobertor. R$100 que eu economizo na água e na luz, dá pelo menos, acho que uns 3 ou 4 cobertores. Isso faz diferença. Isso é se preocupar com o mundo. Isso é se preocupar com as pessoas. Isso é educar os filhos. E educar os filhos na temperança. Tá certo? Muito bem. Cadê? Não, 10:10, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Encerrando aqui, porque o pessoal fica triste comigo que eu passo da hora. Doar as coisas em bom estado. Se eu tenho algo que eu não uso mais, um brinquedo ou uma roupa, eu posso doar, mas eu vou doar o que está em bom estado. O que não é bom para mim, o que está rasgado, o que está destruído, não é bom para ninguém. A não ser que de fato, não, isso aqui dá para costurar, isso aqui, né, dá para recuperar. Ok, mas de preferência eu dou, né, eu vou doar algo que está bom ainda para ser usado. O que está destruído é lixo, é lixo. Se alguém quiser passar pelo lixo e pegar, ok, mas eu não vou dar uma coisa destruída para as pessoas, tá bom? Outra coisa, cuidar com o consumismo, né? Função de publicidade, modinha, bonequinha da moda, toda bonequinha da moda que surge, eu tenho que comprar para minha filha. Toda roupinha de moda, tem nada, né? Isso aí é educar a temperança. Ah, mas lá na escola todo mundo tem agora essa sandalinha. Minha filha, você não é todo mundo, você não tá precisando dessa sandalinha. Quando você precisar, eu compro uma sandalinha dessa. Vou botar aqui na lista. A próxima sandalinha, quando a sua arrebentar, vai ser esse modelinho. Pronto. Tá educando na temperança, tá? Conformar-se com o que tem e não invejar os outros, né? Então, conversar muito com as crianças, principalmente as meninas, né? Não é porque a outra tem que você precisa, né? Que bom que a sua amiga tem, ela estava precisando e a mãe dela comprou aquela para ela, tá? Quando você precisar, eu vou comprar para você, ponto, tá? Bons modos, isso também é temperança, gente. Sentar na mesa com postura, falar com bons modos, né? Comer com bons modos, não sair misturando a comida. Isso eu tenho ficado no pé delas direto, né? Eu misturo só o que eu vou levar à boca. Isso é temperança, tá? Evitar os excessos de comodidades e luxos, tá? A criança não precisa viver no luxo. Aprender, isso aí é exercício de temperança, né? Não beliscar entre as refeições. Ah, eu vou buscar na escola, já levo um biscoitinho. Gente, a criança acabou de lanchar. Ai, Adriana, mas ela morre de fome. Então chega em casa e dá jantar, gente. Chega em casa, 5 horas da tarde e dá jantar. Ah, mas tá muito cedo, tá nada. Janta às 5, tá certo? E depois lá pelas 7, um pouquinho antes de dormir, né? Toma um leitinho, faz uma pequena ceia, come uma frutinha, tá certo? Não é ficar dando biscoitinho, porque esse lanchinho depois da escola é só besteira, né? Geralmente é isso, é bolinha, biscoitinho, é chocolate, é bala, porque a criança tá com fome. Então deixa sentir fome, chega em casa, janta cedo, que ótimo que tá com fome, vai bater um pratão, vai comer tudo, feliz da vida, a mãe vai ficar contente. E depois, se sentir fome antes de dormir, toma um leitinho, né? Um mingauzinho, uma vitamina, alguma coisa, né? E pronto. E vai dormir, né? Ser agradecidos, né? Ensinar as crianças a agradecerem, né? Agradecerem aos outros o serviço que foi prestado, né? E agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus tudo que nós temos. Limitar curiosidade, fofoca, né? A criança não tem que ficar sabendo de tudo. Isso é um exercício maravilhoso para temperança. Ah, mamãe, que fofoca é essa? Isso aqui é conversa de adulto? Você não tem que se intrometer nisso? Ah, mas isso aqui eu queria saber. Isso aqui não é assunto para você, né? Cortar essas curiosidades. A criança não tem que ficar sabendo de tudo, né? O pudor ao se vestir é temperança, né? Ensinar a criança, né, a cuidar da sua intimidade, que é o seu corpo. Isso aí depois a gente vai ter outras formações a respeito disso, né? Fomentar a sensibilidade diante da imoralidade. O que significa isso,
tá? Cenas que possam remeter a qualquer conotação sexual, é preciso ensinar as crianças a imediatamente desligar, tá? Não se aceita. Ah, mas eu tenho controle do que meus filhos veem. Que ótimo. Apareceu na sua frente, você na hora. Essas crianças já têm 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Tem uma cena de beijo. É para desligar. Ai, Adriana, pelo amor... É isso mesmo. Isso é educação na temperança. Você vive se beijando no meio da rua? Isso é legal? Beijo é algo íntimo. É da intimidade de um casal. Ninguém fica se beijando no meio da rua. Então não tem por que a gente ficar expondo as nossas crianças a cenas de beijo. E hoje em dia tem cenas muito piores do que cenas de beijo. Então é ensinar as nossas crianças a desligar isso. Não, e Deus me livre, o que é isso? Né? Isso aqui não é para ficar assistindo, não. Que gente sem noção, né? De fazer as coisas na frente dos outros sem intimidade, né? Aqui em casa eu sou bem radical, né? Eu não sou muito parâmetro, não. Né? Eu fico falando, vem cá, você faz cocô na rua na frente dos outros? Ninguém faz cocô na rua na frente dos outros. Fazer cocô é uma coisa de intimidade da pessoa. Tá certo? Então tem outras coisas que também são da intimidade da pessoa. E que não é pra gente ficar fazendo na rua, nem ficar assistindo o que os outros estão fazendo. Né? Cortar essa curiosidade desde muito cedo. Né? E para acabar de verdade, não passar aos filhos uma imagem negativa de alguns prazeres. Tá certo? Educar de forma positiva e na verdade, com as questões sexuais, por exemplo. Então, não é porque beijar seja errado. Não é porque beijar seja uma coisa feia, seja sujo. Não! Beijar é alguma coisa muito boa. Beijar é algo excelente para o marido e a mulher, na intimidade do casal, na sua casa. Me entendem? A gente não pode, né, dar a visão deturpada e errada do que é. É bom, é lícito, é maravilhoso. Mas na intimidade, na casa. Tá certo? Então, não, namorar é feio, beijar é horroroso. Não tem nada disso, vai mentir pra criança, porque não é. Você vai deformar a cabeça da criança. Tá bem? A mesma coisa do álcool, né? Ah, não, beber é errado. Gente, beber demais é errado. Eu numa festa, eu num jantar, eu tomar um copo de vinho, qual é o problema disso? Agora, beber não é para criança. Adultos bebem, né? Quantos médicos falam aí que tomar um copo, né, de vinho tinto por dia é até saudável. Então, a gente não precisa demonizar esses prazeres, tá certo? A gente não precisa denegrir esses prazeres para ensinar os nossos filhos a fazer um bom uso disso, tá certo? Então, muito cuidado com isso, que às vezes a gente extrapola e fala e ensina besteira. Ok, crianças? Muito bem, passei aí 15 minutos. Quem já está cansado já está liberado. Eu vou passar depois para vocês. Deixa eu parar aqui meu stop share. Vou passar para vocês, né, um PDF com tudo isso organizado, pensado, né, para vocês fazerem um checklist. Né, conversar em casa, o pai e a mãe, o que a gente precisa, onde a gente vai começar a pegar aqui para treinar um pouquinho mais, porque eu tô vendo, né, que Mariazinha e que Joãozinho estão fraquinhos nisso, vamos ajudá-los a fortalecer, vamos abrir essa academia aqui em casa, então vai esse material para casa, tá, para ser algo bem prático, e aí vocês podem depois nas tutorias, né, já estamos começando agora a nossa segunda rodada de tutorias, conversar com a professora, né, ver como que a professora tem trabalhado isso em sala de aula com as crianças, quais os pontos aí de fortaleza e de temperança que está mais difícil para o seu filho, se a professora dá alguma ideia, né, para ajudar vocês e como ela reforça isso. Então, tudo isso vocês podem conversar na tutoria, ok? Então isso, amanhã tem sorteio, parece que é uma garrafa de vinho com 2 taças, bem bacana. Quem não botou o nome, bota o nome aí, bonitinho, que é pra Cláudia poder pegar
o nomezinho de vocês para colocar no sorteio. Quem quiser já está liberado. Agora, quem quiser ficar e fazer alguma pergunta, também pode fazer. Pode abrir o microfone aí e fazer a pergunta. Ninguém quer fazer pergunta, fica todo mundo chateado comigo. Ai, a Adriana hoje deu bronca em todo mundo. Não é bronca não, gente. Vocês sabem. Boa noite. É Jorge que tá falando. Quem que tá falando? É Jorge que tá falando. Oi, Jorge, fala aí pra mim. O que você quer perguntar? Não, então, uma dúvida. Como é que a gente trata essas questões que você comentou, né, principalmente de presentes aí com avós, tios, que são muito próximos e que costumam frequentar bastante a nossa casa, né? Isso. Então, primeiro a gente pode tentar conversar com eles, né? E falar, olha, não tem necessidade toda vez que você vir trazer um presente pra criança, né? Mas a avó vem uma vez por mês só, a avó mora longe, quando vem quer trazer um presente. Tá, tudo bem. Agora, se vem sempre, toda hora, né? Tenta conversar com eles. Né, fazer, olha, eu estou fazendo um trabalho aqui para trabalhar a temperança com as crianças, isso é tão importante, né? Agora, se eles resolvem não colaborar, tá? O que você pode fazer é o seguinte, guardar o presente e não dar de fato o presente, entende? Conversa com as crianças, olha, esse presente aqui eu vou guardar para vocês terem numa próxima ocasião. Tá? Porque a criança, ela vicia nessa coisa de presente. De ganhar presente, e cada vez ela quer ganhar mais presente, e toda vez que ela ganha presente, ela desvaloriza, ela valoriza menos aquele presente. E só me deu isso? Né? Então, cabe uma conversa, e essa explicação, né? Não é porque eu não quero, não é porque minha mulher é uma xiita que não quer dar presente para as crianças. Não, porque isso faz parte do nosso processo aqui. Processo que a gente está fazendo de educar as crianças na temperança. Porque quanto mais elas têm, mais elas querem. E a gente não quer que nossos filhos sejam esse poço sem fundo, né? De só querer e de se sentirem sempre insatisfeitos. O melhor presente para os meus filhos é a sua presença, vovó, aqui em casa. O melhor presente, né, é você estar aqui dando atenção para eles, né? No máximo é esse bolinho gostoso, traz um bolo, né, para fazer um lanche com as crianças, esse é um presente maravilhoso, né? Quer dar um presente para eles? Quando você vier aqui, faz uma pipoca, vai lá, faz uma pipoca, senta com eles para comer pipoca, isso é ótimo, entende? Então é saber dar os argumentos, né? Se a gente consegue aí chegar no ponto, às vezes não consegue, né? Às vezes a gente não consegue. Mas aí faz isso, guarda e dá depois, né? Na hora até deixa a criança receber, mas já antecipa. Olha, a vovó tá vindo aí, se tiver presente, agradece, abre um sorriso bem lindo, mas depois a gente vai guardar para poder ter esse presente num outro momento. Mesmo que você guarde por um mês só, entendeu? Já ensina o seu filho a esperar. Entendeu? A se negar a ter o presente naquela hora. Isso já é educativo. Tá bom? Mais alguma pergunta? Vocês estão animados, gente? A fazer isso? A gente vê que isso não é nada fácil, né? Não é nada fácil. É simples, mas não é fácil. Demanda uma fortaleza nossa. Então, olha que maravilha, quando a gente está educando os nossos filhos na fortaleza, a gente também está se fortalecendo, né? O processo educativo, ele é muito bom, porque quando a gente educa o filho, a gente também está se educando. Juliana, você levantou a mãozinha? Pergunta, querida. Juliana Bittencourt. Abre seu microfone aí para você falar. Oi, Adriana. Não, eu apertei sem querer, mas estou assistindo tudo aqui. Joia! Que mais, meninos? Mais alguma pergunta? Então é isso. Não vai ser fácil. Encarem isso como um desafio para vocês, né? É um fortalecimento para vocês.
Agora, vai precisar de um pouquinho aí de um estudo mesmo, de uma organização. Vai pegar o material para lembrar, né? É complicado da gente chegar também e falar, não, a partir de agora... Imagina, uma pessoa que nunca frequentou academia, tá? A partir de agora eu quero ficar forte. Vou entrar na academia, vou levantar 50 quilos no bíceps, 70 no tríceps, vou fazer perna... Sobrecarrega, a pessoa quebra, né? Então, com a criança também. Na Academia da Fortaleza e da Temperança... Não dá pra gente chegar e querer agora, de uma hora para outra, ainda mais se a nossa criança ela tá fraquinha, se a gente não tomou, se a gente já não vinha treinando isso, né? Não dá pra chegar e de uma hora para outra querer colocar peso pesado em cima da criança. Escolhe alguns pontos, né? E começa a trabalhar esses pontos, né? Escolhe uns 2 pontos de fortaleza, uns 2 pontos de temperança e começa a ir trabalhando. Quando sentiu que a coisa, olha, isso aqui já pegou, aí bota mais um ponto, bota outro ponto na fortaleza, o outro na temperança, e aí vai aos pouquinhos, tá certo? Não dá, tá? Para de uma hora para outra a gente mudar totalmente o jogo dentro de casa, não dá, tá? A gente se programa para ir fazendo isso, tá bom? Porque senão a criança pifa, tá? Muito bem, gente. Muito bom estar aqui com vocês. O pessoal na pesquisa respondeu que está sentindo saudade do presencial. Eu sinto saudade do presencial. Eu gosto de ver vocês ao vivo, né, de pertinho. Mas é o que dá pra gente fazer, tá bom? Já dá pra sentir aqui um pouco da vontade de vocês. Quero todo mundo colocando isso em prática. Vou transformar isso depois em perguntas para as tutorias, tá? As professoras já vão começar a cobrar um pouquinho isso de vocês nas tutorias também. Tá bom, queridos? Beijo para vocês e até amanhã. Cláudia, desliga que eu vou sair. Pessoal que ficou aqui no Instagram até essa hora comigo, coisa boa, né? Eu vou ver se eu preparo para vocês também esse material em PDF. Eu vou ver aqui como é que eu faço depois para disponibilizar para vocês. Acho que eu vou botar lá no Telegram, tá? E isso, meninas. Espero que vocês tenham aproveitado também, né? Sentiram aí, eu já sei, vejo que tem pais aqui da escola que ficam aqui pelo Instagram também. Mas é isso, essas são as nossas formações do colégio, nossos pais têm esse tipo de formação todo mês, né? E essa parceria fortalece muito a gente. E como eu gosto muito de vocês, eu quero compartilhar isso aí com vocês também. Que vocês consigam aí colocar em prática, tá bom? Beijo pra vocês, meninas. Boa noite. Ó, vai ter surpresa aí pra vocês já nos stories também. Tem novidade aí, vai ficar gravada. Eu acho que eu vou deixar aqui. Se eu não deixar aqui, eu boto em outro lugar, mas eu dou acesso aí pra vocês. Em princípio, vai ficar aqui também, tá bom? Nós vamos começar uma maratona já sobre temperamentos, educação e temperamentos, tá bom? Quem nunca participou de uma maratona aí comigo, quem nunca participou de um desafio aí comigo, fica atento que a gente vai começar já. Vamos começar a fazer as chamadas aí, né? Já tá lá no feed aí, ó, já colocamos no feed. Vamos ver se vocês se animam, se inscrevam aí para participar junto comigo, tá bom, queridas? Beijo pra vocês, boa noite.